Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Turma do 7º ano, módulo 5, o sensível e o inteligível. É a nossa apostila, caderno 2, ok? Vamos ler aqui o texto ao lado. Em um número de mágica, não podemos depender apenas de nossas impressões para entender o truque. O objetivo do mágico é justamente desafiar os sentidos e criar uma ilusão. O sensível e inteligível quer dizer o que percebemos pelos sentidos. Uma visão é o que pensamos como real ou verdadeiro. Nesse módulo, nós vamos compreender um pouco sobre a questão do sensível. O sensível sempre vai de encontro aos nossos 5 sentidos, que nós já sabemos quais são. E a questão do inteligível, que é a questão do nosso pensamento. E muitas das vezes o sensível, como nós estamos vendo aqui nesse truque de mágica, que a mulher está levitando, parece que é algo real. Mas sabemos que aqui, pelo sensível, né, nós estamos sendo enganados pela nossa visão. O nosso inteligível, que é o nosso raciocínio, o nosso pensamento, ele vai nos mostrar que isso aqui passa de um truque. Por que passa de um truque, professor? Simples, porque o nosso conhecimento que nós temos de mundo, e dentro da percepção, né, do Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, nós sabemos que existe a lei da gravidade, ou seja, nada no nosso planeta pode levitar, porque a força da gravidade empurra tudo para baixo. Então, o inteligível nos dá essa condição, porque nós temos esse conhecimento. O sensível pode nos levar ao erro. De repente, lá na educação infantil, eles não têm o mesmo conhecimento que nós temos agora no 7º ano, ou até mesmo se fosse no Fundamental 1, do 5º, do 1º ano até o 5º ano, eles podem acreditar no fundamento na educação infantil que isso daqui é uma verdade, e não um truque, né? Uma ilusão de ótica. Ok? Vamos lá para a página número 8. Na página número 8, nós vamos ter exercícios, né? E vamos falar sobre essa questão da ilusão de ótica, tá? Então, dentro do conhecimento que nós temos, né, nós vamos conseguir, com certeza, responder as questões a seguir. Por exemplo, aqui, o lápis presente nela está quebrado inteiro aqui no copo d'água, né? A ilusão de ótica parece que ele está quebrado, mas pelo nosso conhecimento nós sabemos que o lápis está inteiro, ok? Em que você se baseia para fazer essa afirmação? Essa daqui eu já estou dando até a resposta para vocês. Eu me baseio no conhecimento, que eu sei que o copo com água, quando é introduzido um lápis inteiro, ele não consegue quebrar o lápis. Mas é um conhecimento que eu já tenho. Lembrando que eu estou no 7º ano, tá? De repente, essa ilusão de ótica vai funcionar lá na educação infantil, que eles não têm esse conhecimento que nós temos. Beleza? Aqui vocês vão acompanhar a mesma linha do raciocínio também, vocês vão ver a questão, vão ler a questão para poder responder. E aqui também na número 3 vai falar sobre a mesma situação da impressão da ilusão de ótica, tá?
Na número 4, com certeza eu já vou responder para vocês, que é sim, tá? Se observarmos as 4 figuras menores, essas menores aqui, tá? Da imagem separadamente, teremos a mesma impressão das cores dos quadrados que tivemos ao observá-la em conjunto? Já vou te dar a resposta, é sim. Você só vai justificar, tá? Lá na página número 9, você também vai completar, aqui na número 5, né? Analise as afirmações a seguir, indicando se você concorda com C, que concorda, ou discorda com D, e justifique cada uma de suas respostas. Claro, se você botou que discorda, você vai justificar por que você discorda. Ou seja, aqui todas vão ser uma justificativa pessoal, tá? Aqui é pessoal, pessoal, pessoal. Você só vai ter que colocar se você concorda e se você discorda, tá? Só existe uma que você vai ter que concordar. As outras duas você vai discordar, ou seja, só tem uma que você concorda aqui. Tá bom? Você só precisa pensar direitinho e fazer. Se não conseguir, não tem problema. Faça a lápis, porque posteriormente eu vou estar corrigindo, você vai ter condição de colocar a resposta correta, ok? Lá na página 10 tem o exercício, tem um texto, né, entre atos, vai falar sobre o sensível e inteligível, e a pergunta que eu faço para vocês, uma das perguntas que eu faço para vocês, lá na plataforma do Plural Maestro, onde eu faço a avaliação de vocês, onde eu conto ponto para vocês, é lá na plataforma do Plural Maestro, as duas perguntas, tá? Eu vou pedir para que você venha aqui nesse texto 10 e responda segundo o texto da página 10. Você vai tirar a resposta daqui, tá? É a primeira pergunta, você vai tirar a resposta daqui. Tá lá toda a indicação para você vir aqui no texto e conseguir extrair a resposta daqui e responder, tá? Uma pergunta só. Eu vou ler aqui para vocês. Na filosofia chamamos de sensível aquilo que diz respeito aos nossos sentidos, como a visão e a audição. Um dos exemplos. Tem mais, tá? E de inteligível aquilo que diz respeito ao pensamento. E aí você vai ler toda esse texto, vai falar sobre o filósofo francês René Descartes, né? Que ele defendia que a base de tudo é o pensamento, ou seja, a questão inteligível, né? E o sentido pode nos levar a cometer determinados erros, né, de ilusão, e isso é fato, tá? E logo depois, na página 11, vem alguns exercícios falando em relação ao texto e você vai conseguir responder, tá? O número 2 aqui é pessoal e o restante você vai conseguir extrair lá do texto as suas respostas, tá? No número 3, vem falando sobre a questão da ilusão que a imagem pode nos trazer. Aqui é a Torre de Pisa, e aqui, ao olharmos, né, o sentido da visão, ele nos mostra que a turista aqui está conseguindo segurar a Torre de Pisa. Claro que nós sabemos que não existe isso. É uma ilusão de ótica, né? Através do conhecimento, através da força do nosso pensamento de poder assimilar todo o conhecimento, saber que isso jamais vai acontecer. É só uma ilusão de ótica. E aqui é claro que o sensitivo ele vai nos mostrar que isso aqui é uma ilusão de ótica. E você vai conseguir responder tanto a letra A como a letra B. Ok? Na sequência, nós vamos aqui para a página 12, e tem um poema do mato-grossense Manuel de Barros. Vocês vão ler, e logo depois, na página 13, vocês vão responder os exercícios, a atividade referente ao texto, tá? Ao poema.
A número 1 vai ser uma resposta pessoal. A número 2 também é uma resposta pessoal, dentro do entendimento que você teve. A número 3, né? Segundo o poema, o que há de poético na relação de Bernardo com os sentidos, tá? Ele consegue fazer uma mistura, tá? De sentidos com a poesia, ok? E aí você vai conseguir construir a sua resposta na número 3. Na número 4, ele fala sobre uma questão da linguagem, né? Que são maneiras de valorizar o modo de como escrevemos ou falamos, tornando o texto mais expressivo. Uma dessas figuras é a sinestesia, que opera com base em semelhanças entre dados de sentidos diferentes, por exemplo, entre parênteses, a visão e o olfato. Esses recursos foram usados no texto e comentado nas questões anteriores, né? Nós comentamos nessas questões aqui anteriores, tá? O texto que ele está falando do poema. Aqui, minha gente, só existe 2 falsas e 2 verdadeiras, tá? Vou te ajudar falando qual é uma das falsas, tá? Porque você só vai justificar essas daqui, que são falsas, justificando nas linhas seguintes as assertativas falsas, que você colocou, cravou que é falsa. Vou te dar a dica de uma falsa, tá? A letra B é falsa. Os sentidos são inteiramente diferentes de si. Perfeito. Eles são diferentes de si. Por isso não podem ser comparados. Eles podem ser comparados sim, tá? Então eu vou colocar aqui falsa. E aí você vai justificar por que é falso, tá? Então já te dei a dica, a letra B é falsa. Existe só mais uma falsa. Então você só vai justificar a letra B e a outra que você achou que é falsa, ok? O que é verdadeiro você não precisa justificar, porque já está mostrando que é verdadeiro, ok? Lá na página 14, temos mais um texto, né, que vai falar sobre aquele desastre, né, aquele fenômeno da natureza, o tsunami que ocorreu em 2004 lá no Sudeste Asiático, né? E que infelizmente matou 230 mil pessoas, algo terrível. Você vai ler o texto com bastante calma, porque ele vai dar embasamento para que você possa responder a número 1. A número 1 fala o seguinte: para organizar as informações sobre as personagens dos eventos, anote à direita aqui, tá? Anote à direita de cada pessoa ou grupo de pessoas a principal decisão tomada antes e durante o tsunami de 2004. Inclusive, tem até um filme muito bacana, interessante, falando sobre o tsunami de uma família, né? Graças a Deus conseguiram depois se reencontrar, porque eles ficaram espalhados, divididos durante até o resgate no tsunami, naquela ilha que ocorreu lá no local aqui que eu esqueci, lá no sudeste da Ásia, tá? Então você vai colocar a decisão que cada pessoa, né, ou grupo colocou aqui a sua decisão. Isso está tudo no texto, só vai transcrever para cá. Beleza? Seguindo a sequência também, vai falar em relação ao texto. Você só vai transcrever para cá, né? Para a resposta para 2, para 3 e para 4. Você vai procurar lá no texto. Não tem nenhuma complicação. Ok? Na sequência, na página 16, tem um texto aqui de um conto do escritor brasileiro Lima Barreto. Você vai ler com calma, ele vai dar uma introdução, uma provocação para vocês. E logo depois ele faz uma provocação. Agora observe um objeto ou um cenário da sala de aula ou na escola e escreva um texto descritivo. Procure transmitir tudo o que você percebe por meio
dos seus sentidos. Tá bom? E se quiser, faça uma comparação poética, como Lima Barreto. Se quiser. Se não quiser, só através dos nossos sentidos, né? Nós vamos fazer algo descritivo sobre a nossa sala de aula ou sobre a nossa escola. O mínimo de 5 linhas, o mínimo. Posso fazer 6? Pode fazer, o mínimo é 5. Uma linha não é legal. O mínimo é 5 linhas, tá? Fácil de você fazer. Porque você já conhece a sua sala de aula, por mais que a gente esteja esse período todo parado, a gente lembra a nossa sala de aula. Não quero fazer da sala de aula, você pode fazer da sua escola, como está aqui, ó. Ok? Então você vai fazer algo descritivo, onde você consegue perceber através dos sentidos e fazer esse descritivo da sua sala de aula, do seu colégio, ok? Na página 17, mais uma vez, vai falar sobre uma questão de ilusão de ótica que existe nessa gravura aqui. Você vai colocar aqui, ó, descreva o caminho da água. Você tem que dar uma lida aqui, dar uma percepção aqui na visão, tá vendo aqui a água descendo. E a primeira ilusão de ótica parece que a própria água ela acaba subindo, né, e descendo. E como nós vamos parar e fazer uma análise do nosso pensamento, a gente sabe que isso é impossível, né? Da água subir. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento, e aí vai entrar naquela questão que nós vimos lá no texto da página 10, que é a questão inteligível do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Nós já temos esse conhecimento prévio que a força da gravidade ela faz tudo descer, ok? Ela faz tudo descer, então a água ela vai descer sempre. A água não consegue subir, a não ser por uma força, né? Alguma coisa que esteja impulsionando, tá bom? Mas aqui é uma ilusão de ótica, tá? E aí nós vamos responder a 1, a 2, a 3, é claro, e a número 4, eu já vou dar uma dica, tá? Para vocês. Considerando a obra, essa obra aqui, né? Pode-se dizer que o artista explora as relações entre o sensível e o inteligível? Sim, ele explora isso. Ele leva esse confronto, ele leva essa confusão, ok? Então, com certeza, ele leva... É o sim aqui, tá? E aí você, é claro, vai justificar. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Lembrando que a correção vai ser na aula posterior, ok? E as duas perguntas que eu coloco lá na plataforma do Plural Maestro é esta que eu vou fazer a avaliação de vocês, alunos. Valeu! Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.